Olá! Quem não gosta de um Lactococcus lactis na hora do lanche, não é mesmo? É isso aí que você ouviu. Graças a algumas bactérias é que são produzidos queijos e iogurtes e muitos outros alimentos. Quer saber como? Então, venha comigo! Imagina você abrir um livro de receita e um dos ingredientes ser uma colher de sopa de Streptococcus thermophilus, ou então uma pitada de Lactobacillus bulgaricus. Realmente seria muito estranho. Mas na indústria, esses e outros micro-organismos são utilizados na produção de vários alimentos. E são eles que dão os sabores e as texturas incríveis. Acredito que você já ouviu falar em lactobacilos. Então, os lactobacilos são um grupo de bactérias utilizadas na indústria de laticínios para produzir iogurtes e leites fermentados. Além de serem bem gostosos, fazem bem para a nossa saúde. Esses micro-organismos são conhecidos como probióticos e, quando consumidos com os alimentos em quantidades adequadas, fazem bem para a nossa saúde e ajudam o intestino a funcionar bem, evitando dores e desconfortos. É normal pensarmos em bactérias como algo ruim, até porque existem muitas bactérias que causam doenças. Mas existem aquelas bactérias boas e necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo. Existem doenças causadas pela falta dessas bactérias boas em nosso corpo. Pois é, o nosso corpo é a casa de vários micro-organismos diferentes, ao qual chamamos de microbiota. A microbiota é benéfica para a nossa saúde quando está equilibrada, mas quando acontece o desequilíbrio da microbiota em qualquer parte do nosso corpo, a nossa saúde é afetada. Por isso que doenças gastrointestinais, alergias, diabetes e até mesmo a depressão podem estar relacionadas ao desequilíbrio da microbiota. Sabe aquele prato colorido na hora da alimentação? Pois é, ele ajuda a manter equilibrado a microbiota. Por isso que é importante comer frutas, verduras e cereais e ter uma boa alimentação e evitar alimentos industrializados. Muitos alimentos, incluindo as bebidas, são produzidos em um processo chamado fermentativos, que envolve sempre uma cultura de bactérias, leveduras ou fungos. O processo de fermentação é usado há milhares de anos pelo homem. Antes mesmo de saberem a existência dos micro-organismos, já se fabricavam vinhos, pães, queijos e coalhadas. Após a descoberta da fermentação usando os micro-organismos, novos produtos foram fabricados, como o etanol, que é um combustível, solventes, vitaminas e até mesmo antibióticos. Você acha que um fungo é capaz de encher um balão? Bom, eu vou te mostrar que sim, ele pode. Para isso, nós precisamos de 2 garrafas PETs, 2 bexigas, que são aqueles balões de aniversário, fita crepe, água morna, açúcar e fermento biológico seco. Vamos ver. Pronto, nós estamos com as garrafas prontas aqui. Essa daqui eu coloquei água morna e açúcar e vedei bem a bexiga aqui na boca da garrafa. Já essa aqui eu coloquei água morna, açúcar e fermento biológico seco e também vedei bastante com a bexiga aqui na boca. Agora, vamos balançar as 2 garrafas para ver o que acontece? Muito bem. Olha só, onde estão os fungos? Isso mesmo, está aqui, no fermento biológico. O fungo microscópico presente aqui é o Saccharomyces cerevisiae. Ele se alimenta de glicose, que é um tipo de açúcar, e durante a sua digestão, ele libera gás carbônico. É por isso que a bexiga do fermento está crescendo mais. Olha só que legal! E você sabe dizer por que a maioria dos pães ficam com furinhos?
Se você respondeu que é por causa dos gases liberados pelos fungos durante a digestão, você acertou. Olha só essa fatia de pão, cheio de furinhos. Agora que você sabe como os fungos agem durante a fermentação, que tal virarmos padeiros por um dia e fazer um belo pão para o café? Bora lá? Bom, eu já estou aqui com a bancada e os materiais. Eu vou deixar aqui do lado uma listinha com os ingredientes, para que você possa fazer com calma e fique atento às medidas. E não se esqueça, peça ajuda a um adulto. E também não esqueça de lavar as mãos antes de colocar a mão na massa. Para começar, eu vou misturar leite morno com fermento biológico. Vamos lá? Vamos colocar aqui o leite morno. Muito bem. E agora, vamos colocar o fermento biológico. Pronto. Agora vamos misturar. Misture bem. Bom, quando ficar bem homogêneo, nós começamos agora a acrescentar a margarina, o sal, o açúcar. Misturamos aqui. Agora, o óleo. E agora, o ovo. E o que vamos fazer? Misturar. Agora é hora de colocar a farinha de trigo. Vamos lá. Muito bem. Não vou precisar da minha colher nesse momento. Por quê? É hora de usar as mãos para misturar. Vamos lá? Agora, eu preciso deixar ela descansar por 30 minutos. Para isso, eu vou colocá-la aqui na tigela e vou cobrir com um pano. Desta maneira aqui. Vou cobrir com um pano e aguardar por 30 minutos. Bom, se você estiver fazendo essa receita em um período de muito frio, você pode deixar a massa descansar um pouco mais. Até porque os micro-organismos gostam do calor e da umidade para se multiplicarem. Depois de um tempo, olha só como a massa ficou. Cresceu bastante, não é mesmo? E você sabe me dizer por que isso acontece? Isso mesmo, por causa dos fungos presentes aqui no fermento biológico. Ao sovar a massa e deixá-la descansar por 30 minutos, os fungos começaram o processo de fermentação. Nesse processo, as leveduras começaram a comer o açúcar presente aqui na massa. Ao mesmo tempo, elas liberaram álcool e gás carbônico, igual ao experimento das garrafas, lembra? Olha, não se preocupe com o álcool liberado, pois ele evapora quando a massa vai para o forno. Bom, aquela massa eu dividi em vários pedaços pequenos e coloquei nessa forma que eu untei com margarina e farinha de trigo para não grudar. Deixei bem separadinho aqui. Nesse momento, você pode formar os seus pãezinhos de diferentes formatos. No meu caso, eu deixei em um formato esférico. Depois disso, você tem que deixar a massa descansar por alguns minutos. Eu já fiz isso. Agora eu vou pincelar todos eles com gema de ovo. Vamos lá? Muito bem. Agora é só pedir para um adulto levar para um forno pré-aquecido a 180 graus e esperar 20 minutinhos ou até que os pães fiquem bem douradinhos.
Olha só como estão os meus pãezinhos. Eu fiz vários. Agora o melhor, experimentar. E você, gostou? Então, continue esse desafio e até a próxima!